Gênesis, capítulo de número 8. Gênesis, capítulo de número 8. Nós vamos ler a palavra do Senhor. Gênesis 8. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, para você que está tendo a oportunidade pela primeira vez, quem sabe, ter acesso. Abre aí a sua Bíblia no primeiro livro, Gênesis 8. A palavra de Deus nos diz assim: Então Deus se lembrou de Noé e de todos os animais selvagens e domésticos que estavam com ele na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e as águas do dilúvio começaram a baixar. As fontes subterrâneas pararam de jorrar e as chuvas torrenciais cessaram. As águas do dilúvio foram baixando aos poucos, depois de 150 dias, exatamente 5 meses depois do início do dilúvio. A arca repousou sobre as montanhas de Ararat 2 meses e meio depois. À medida que as águas continuaram a baixar, apareceram os picos de outras montanhas. Passados mais 40 dias, Noé abriu a janela que havia feito na arca e soltou um corvo que ia e voltava até as águas do dilúvio secarem sobre a terra. Noé também soltou uma pomba para ver se as águas tinham baixado e se ela encontraria terra seca. Mas a pomba não encontrou lugar para pousar, pois as águas ainda cobriam todo o solo. Então a pomba retornou à arca e Noé estendeu a mão e a trouxe de volta para dentro. Depois de esperar mais 7 dias, Noé soltou a pomba mais uma vez. Quando ela voltou ao entardecer, trouxe no bico uma folha nova de oliveira. Noé concluiu que restava pouca água do dilúvio. Esperou outros 7 dias e soltou a pomba novamente. Dessa vez ela não voltou. Noé tinha completado 601 anos no primeiro dia no novo ano, 10 meses e meio depois do início do dilúvio. Quase não havia mais água sobre a terra. Noé levantou a cobertura da arca e viu que o solo estava praticamente seco. Mais 2 meses se passaram e por fim a terra estava completamente seca. Então Deus disse a Noé: Saiam da arca, você e sua mulher, seus filhos e as mulheres de seus filhos. Solte todos os animais, as aves e os animais domésticos e os animais que rastejam pelo chão, para que sejam férteis e se multipliquem na terra. Noé, sua mulher, seus filhos e as mulheres deles desembarcaram. Todos os animais grandes e pequenos e as aves saíram da arca, um casal de cada vez. Em seguida, Noé construiu um altar ao Senhor e ali ofereceu como holocaustos alguns animais e aves puros. O aroma do sacrifício agradou ao Senhor, que disse consigo: Nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do ser humano. Embora todos os seus pensamentos, seus propósitos se inclinem para o mal desde a infância, nunca mais destruirei todos os seres vivos. Enquanto durar a terra, haverá plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Amém? Fique à vontade, assentados. Provisão de Deus para a salvação de uma família que decidiu seguir a voz de um homem reto, fiel, temente a Deus. Um homem que colocou na sua época o desejo de honrar a Deus, de servir a Deus e fazer a sua devoção diante do Senhor. Noé
temos a sua história relatada a partir do capítulo 6 do livro de Gênesis, aonde havia uma promessa investida sobre a vida dele, uma promessa dada pelo seu pai, Lameque, e declarou que Noé seria um salvador de almas. Ele iria salvar a sua família da perdição. E eu entendo, queridos, que a família, ela está no alvo da ação sobrenatural de Deus. Eu creio nisso. E é sobre isso que eu quero falar aqui nessa noite. O Espírito Santo me conceder graça, eu quero falar aquilo que o Senhor colocar no meu coração. E eu quero começar por Noé. Este homem que decidiu acreditar na voz profética do Senhor. Decidiu acreditar na voz de Deus. Em meio a um mundo conturbado em que ele vivia. Aonde as pessoas estavam virando as costas para Deus. Aonde as pessoas estavam entrando e se envenenando com tudo quanto é coisa ruim desta vida, abominações. Os homens estavam se casando com outros homens, as mulheres estavam se casando com outras mulheres. O mundo estava vivendo uma corrupção, estava desenfreada, ladeira abaixo, sem freios. Os homens não tinham mais limites em suas invenções malignas, ao ponto de despertar em Deus o desejo de provocar uma destruição da raça humana. Aonde Deus tomou uma decisão. Deus primeiro se arrepende de haver feito o homem, e depois Deus então dá uma sentença. Mas ele olha para a vida de Noé, e ele acha em Noé graça. E então, a partir da vida de Noé, Deus então lança uma palavra de salvação para ele, para a sua casa, para que ele então construísse uma arca, porque então enviaria o dilúvio, e as pessoas que não acreditassem na pregação de Noé seriam exterminadas, iriam morrer por causa delas mesmas. Juízo que Deus estava trazendo para o coração do homem desobediente, para o coração do homem que não queria temer a Deus, nem servir a Deus, nem ouvir as suas palavras. Será que nos dias de hoje está acontecendo as mesmas coisas? Será que hoje você está vendo isso por aí? Existe um remanescente fiel, pessoas que decidiram ouvir a voz de Deus, pessoas que estão se inclinando para ouvir o direcionamento de Deus. Mas muitas e muitas e muitas pessoas não estão nem aí para aquilo que Deus está falando, estão virando as costas para o Criador, e estão amando a criatura ao invés de amarem o Criador. Estão amando gente, amando pessoas, e não confundam. Jesus Cristo disse que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Devemos amar as pessoas, mas não idolatrá-las. Devemos amar as pessoas, mas não colocar nelas o nosso auge, o nosso coração.
seguindo aquilo que elas estão propondo para nós, que é uma vida contra a vontade de Deus. Noé decidiu ouvir a voz de Deus em meio à perdição, em meio à corrupção da sua época. Noé decidiu inclinar o coração e servir ao Senhor e querer que o Senhor salvasse ele e a sua casa. E o texto que lemos de Gênesis 8 é o cumprimento, é a saída, é a exaltação de Deus na vida de Noé. Porque você creu, porque você confiou em mim, porque você acreditou nas minhas palavras, eu hoje estou salvando você e sua família, Noé. E Noé, depois de uma chuva torrencial, aonde os abismos também se romperam, e houve uma inundação sobre a terra, Noé é salvo milagrosamente. Eu quero dizer para você nessa noite, a sua família é alvo do agir sobrenatural de Deus. A sua família é alvo do agir sobrenatural de Deus. Aquilo que o Senhor tem providenciado para salvar você e a sua casa, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu acredito que a maioria de nós aqui conhecemos a história de Noé. Conhecemos este episódio, que foi lembrado pelo próprio Jesus, que disse que os homens estão vivendo ultimamente como nos dias de Noé, casando-se e dando-se em casamento. Jesus então cita este episódio bíblico, a história deste homem, que nos deixa lições maravilhosas. Mas eu quero falar para você aqui, querido, aquilo que Deus me chama a atenção. A primeira coisa é o propósito de Deus de salvar a minha casa e a sua casa. Ela vem acompanhada das misericórdias de Deus. Pastor, por que eu posso acreditar que Deus tem um plano e um propósito para a minha família? Por que eu posso acreditar que a minha família vai dar certo, que a minha família será salva? Pastor, porque eu posso acreditar que realmente Deus tem um plano e um propósito e um projeto para salvar a minha casa? Você pode acreditar, porque as misericórdias de Deus estão dirigidas a você e a sua família. Esta é a primeira coisa que eu quero que você acredite. A misericórdia de Deus está em direção à sua casa, à sua família. Noé vê isso acontecendo, porque ele constrói uma arca, e ele acredita então que esta arca é a direção de Deus para a salvação da sua casa, para a salvação da sua família.
Noé acredita que aquela arca então faz parte e é nada mais, nada menos do que a graça de Deus, a misericórdia de Deus para ele e a sua casa. A missão de Noé era colocar a sua família ali dentro. A missão de Noé era colocar a sua família ali dentro. E eu quero que você entenda nessa noite, em nome de Jesus, a minha missão e a sua missão é fazer a nossa família entender que há uma misericórdia de Deus estendida sobre nós, há uma misericórdia de Deus na nossa vida, e esta misericórdia se chama Jesus Cristo, e nós, eu e você, temos uma missão de fazer a nossa família entrar neste propósito, que é o propósito de Jesus Cristo. O plano de Deus para salvar o homem. O homem agora não será salvo mais por uma arca. O homem e a sua família agora não será salvo mais por uma arca, mas será salva pela misericórdia de Deus através de Jesus Cristo. Aleluia. As misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Deus iria mandar o dilúvio sobre a terra, onde nunca havia chovido antes. Até então, Deus então fala que vai derramar uma chuva, mas de fato Deus, esse Deus misericordioso, esse Deus que tem um plano especial para a nossa vida, Ele diz, de fato haverá uma chuva torrencial sobre a terra, haverá uma chuva que irá trazer destruição, que irá trazer extermínio, que irá acabar com a humanidade, que se virou as costas para Deus, que virou as costas para a misericórdia de Deus, que não quer ouvir o Senhor, que não quer ouvir o Deus Salvador, que estão preferindo o juízo, e todos aqueles que querem o juízo ficarão fora da arca, não vão acreditar na pregação de Noé. E aqueles que não querem ouvir a pregação do Evangelho, aqueles que ainda não querem, ou que estão ouvindo, mas que não querem ouvir, que viram as costas, que não querem aceitar a pregação da misericórdia de Deus, porque Deus, através de Jesus, está à porta do coração das pessoas. Ele está batendo a porta do coração, está dizendo: eis que estou à porta, e eu estou batendo a porta, e esta porta é a porta do coração, esta porta é a porta da misericórdia de Deus, do plano de Deus de salvação, e Ele está querendo entrar. Ele está dizendo: eis que eu estou à porta e estou batendo. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei em sua casa. Eu vou entrar nesta casa, eu vou promover vida eterna, eu vou promover salvação. Queridos, a porta da arca um dia foi aberta, e a Bíblia diz em João capítulo 10, Jesus Cristo dizendo que Ele é a porta. Ele é a porta, e esta porta ainda está aberta. Esta porta ainda está aberta. Que porta que é esta, pastor? É a porta da misericórdia de Deus, da salvação. Quem quiser ouvir a sua voz e entrar por esta porta, salvar-se-á. Mas quem rejeitar, quem virar as costas, quem não quiser, quem decidir voltar as costas para as misericórdias de Deus, Deus não terá compromisso com ele. Deus não terá compromisso com ele. Querido, eu quero te perguntar nessa noite:
Você é obediente a Deus? Você tem colocado no seu coração o desejo de obedecer ao Senhor? De fazer como Noé fez? De aceitar este plano, este propósito de Deus para a sua casa? Aí vem a segunda pergunta: o que você está fazendo? Noé fez uma arca por direção de Deus. Noé fez uma arca para a salvação da sua família. Por direcionamento de Deus, Noé obedeceu para que a sua família fosse salva. Eu quero te perguntar nessa noite: você está obedecendo aquilo que Deus está oferecendo como proposta para a salvação da sua casa? Noé teve que construir uma arca, e você, o que é que Deus está pedindo para você fazer? Qual é a arca que Deus está pedindo para você construir? Qual é a arca que Deus está pedindo para você fazer? Pastor, não precisa mais, Deus já fez a arca, mas você tem a sua arca. Eu estou falando do direcionamento de Deus, o direcionamento de Deus que Deus deu para você, no seu coração, para você salvar a sua família. Para alguns, a salvação da sua família depende de uma campanha de jejum e oração. Porque existem demônios que só saem com jejum e oração. E Deus tem falado, Deus tem insistido, Deus tem falado para você fazer o jejum, para você fazer as orações. E você tem obedecido. Para outros, Deus tem comunicado: para a salvação da sua família, você vai ter que levantar cedo. Existe um programa em uma igreja chamado Escola Bíblica Dominical. Deus colocou você na sua casa como sacerdote. Deus te chamou, escolheu você, porque Ele tem visto graça na sua vida, e Ele tem falado ao seu coração: levanta cedo, pega o teu filho, pega a tua família, e vai para a igreja estudar a Bíblia. Vai para a igreja aprender a palavra. Essa é a sua arca. Para você então salvar você e sua família, Deus também tem falado ao seu coração para você voltar aos cultos domésticos, aonde você vai poder cantar um cântico com o seu filho, vai poder pregar a palavra de Deus, ensinar para ele o caminho da verdade, aonde você vai então poder ministrar ao coração dele, fazer uma oração para que a sua família entre na arca. Ou você não está nem aí, ou você olha e fala assim: ah, pastor, a salvação está aí. Se a minha família, se a minha filha não quer, se o meu filho não quer, se a minha esposa não quer, se meu esposo não quer, o problema é deles. Se a minha mãe não quer, o problema é dela. Se minha irmã não quer, o problema é dela. Eu estou fazendo de tudo. O que é que você está fazendo? O que você está fazendo? Noé entendeu o projeto, ele entendeu que a família dele estava na mira de Deus. Deus não iria falhar. As misericórdias do Senhor não falham, irmãos. Aquela arca não afundou, aquela arca não consumiu a família de Noé. Noé não ficou pensando: irmão Sérgio, será que esse projeto vai funcionar? Será que esse negócio de levar a família dentro dessa arca vai dar certo? Será que essa geringonça não vai afundar? O nosso papel é obedecer. Deixa que o controle de tudo está nas mãos de Deus. Deixa que Deus toma conta de tudo. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso propósito é ouvir a voz de Deus. A misericórdia do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos.
Aquela arca era a misericórdia de Deus. Há um direcionamento de Deus para a família, para você e sua casa. Aliás, irmão, quando você olha para a sua vida, para a sua família, você vê a sua família em qual direção? Você vê a sua família em direção ao céu? Ou quando você olha para os comportamentos da sua família, você vê a sua família com um gelinho na barriga, que você fica com medo e você diz: meu Deus, para onde é que minha família está indo? Quando você olha para os seus filhos, você sente segurança neles. Você fica com o seu coração tranquilo e olha para eles e diz: olha, eu estou fazendo uma obra tão grande, obedecendo meu Deus, para a glória e a misericórdia de Deus. Meu filho me enche de alegria. Olha só, olha a direção que o meu filho está, eu estou tranquilo. Meu filho tem obedecido a Deus. Quando você olha para o seu pai, para a sua mãe, quando você olha para o seu filho, quando você olha para o seu irmão, você vê e sente segurança a direção que ele está indo, ou você fica gelado, preocupado, com medo, pedindo misericórdia para Deus e dizendo: Deus, tenha misericórdia, porque ainda não estou vendo segurança nos meus filhos. Eu não estou vendo segurança na minha esposa, eu não estou vendo segurança no meu marido, eu ainda estou vendo ele, parece que ainda as coisas ainda não começaram a acontecer. Deus nessa noite está querendo que você acredite que a sua família está no alvo de Deus. Deus é o maior interessado na salvação da sua família. Deus é o maior interessado. Se não adianta nem perguntar para Deus: Senhor, será que é o propósito? Será que é o projeto do Senhor salvar eu e minha casa? Não pergunta para Deus isso. Não adianta nem perguntar, porque a resposta será claro. Claro que sim. Eu tenho um plano eterno para a sua família. Eu tenho um plano de salvação para você e sua casa. E Noé chegava e falava: gente, tem um juízo de Deus se aproximando. Tem um juízo de Deus se aproximando, vindo na direção nossa, vindo na direção da humanidade. Tem um juízo de Deus. E as pessoas olhavam e falavam: esse Noé é louco, olha lá o tamanho do barco que ele está fazendo, nem chuva cai na terra, nem chuva cai, e esse homem está aí, doido, maluco. Vou interpretar assim você. Vou interpretar assim você saindo com a sua família, vindo para a casa do Senhor. Vou interpretar assim você se levantando, indo buscar a Deus. Vou interpretar assim, vão chamar você de louco, vão dizer: ó, esse meu vizinho é maluco, é doido. Coloca um louvor na altura e fica orando. Parece até que Deus é surdo. Não tem problema. Grita mais alto. Continua fazendo a vontade de Deus. Continua andando no altar do Senhor. Continua construindo o seu altar de adoração diante de Deus. Continua na sua vida de intimidade e comunhão com Deus, porque Deus vai honrar você. Deus vai te honrar. Deus não vai deixar você desamparado. Louvado seja o nome do Senhor. Olhe para a pessoa que está do seu lado, diga para ela: a sua família está no alvo de Deus. Deus tem um alvo. Qual é o alvo? A salvação da sua família. Zaqueu, publicano, cobrador de impostos, por saber que Jesus estava afamado, quis então ouvi-lo, vê-lo. E Zaqueu era um homem de baixa estatura, e por se tratar de Jesus, por Jesus estar andando sempre rodeado das multidões, Zaqueu
decidiu ir por um sicômoro, uma figueira brava, e ele sobe a fim de ter um posicionamento melhor, um ângulo melhor. O seu objetivo era ver Jesus. E Jesus viu o coração de Zaqueu. Jesus vai em direção a Zaqueu. Jesus vai em direção a Zaqueu. E Jesus então tem um plano de salvar Zaqueu e toda a sua casa. E a Bíblia vai dizer que então Jesus chega debaixo daquela árvore e diz: Zaqueu, desce depressa daí, porque hoje me convém estar com você lá na sua casa. A sua casa está no meu alvo de salvação, Zaqueu. Eu não perdi a sua casa da minha vista, Zaqueu. Nós vamos lá para a tua casa. E ele então desce depressa, correndo, recebe Jesus. E no momento em que ele está conversando com Jesus ali, juntamente com toda a sua família, ele decide abrir seu coração e se arrepender. E ele diz: Jesus, se eu defraudei alguém, se eu cobrei aquilo que não era legítimo ter cobrado das pessoas, se eu defraudei alguém, eu quero restituir esta pessoa. Eu quero devolver a tudo aquilo que, se possível, se eu fiz algo de errado. No momento em que Zaqueu pronuncia isso, Jesus Cristo diz: hoje houve salvação nesta casa, por causa da decisão de Zaqueu, por entender o propósito, o projeto de Deus. Ele se arrepende. Ele então, que estava travando, que estava obstruindo, que estava impedindo o plano de Deus para a salvação, Zaqueu se posicionou. Zaqueu, como um líder de família, se posicionou, foi atrás daquilo que era mais importante para a vida do homem, do ser humano. Zaqueu entendeu que Jesus poderia dar vida e vida eterna. Zaqueu então entende que aquele homem tem uma proposta diferente, um plano diferente. E ele então vai em direção, e ele se posiciona. E a pergunta que eu faço é: meu querido, você está se posicionando para que a sua família seja salva? O que você está fazendo para a sua família alcançar a vida eterna? Quais são as estratégias que você tem colocado no seu coração? Zaqueu colocou no coração dele. Ele saiu da sua casa e ele disse: eu vou ver Jesus. Eu tenho um objetivo, eu tenho um propósito. Quem sabe a sua mulher disse: você vai perder seu tempo, você vai dar uma passeada, não vai conseguir, é impossível. Mas de repente Zaqueu chega na sua casa, e ele chega junto com o Salvador da vida, o Salvador do mundo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Parece que vejo a cena, irmãos. Zaqueu se posicionou, Noé se posicionou, e a família dele foi salva. Porque a minha família, a sua família, são alvos da ação sobrenatural de Deus. São alvos da misericórdia do Senhor. Jairo está desesperado. Marcos capítulo 5 vai contar a história de um chefe da sinagoga, um homem, um dos principais. A sua filha de 12 anos está à beira da morte. E ela chega ao óbito. Ela morre.
E assim que ela morreu, então, aqueles mensageiros que estavam na casa, que tiveram a notícia, foram até Jairo para avisá-lo. E ele chega e disse: olha, não importune mais o mestre, porque a sua filha acabou de morrer. Jesus olha para Jairo e diz: Jairo, sua família está no alvo da ação sobrenatural de Deus. Não temas, creia somente. E Jesus vai em direção à casa de Jairo. E quando Jesus chega ali, estão todos chorando. Aquele clima de luto, de tristeza, de dor, de revolta. Uma criança de 12 anos, uma menina morta. Os sonhos daquela família. Jesus então pega Pedro, Tiago e João. Antes ele diz: a menina não está morta, está apenas dormindo. E começaram a rir de Jesus, porque existem pessoas que não acreditam nas estratégias que Deus dá para mim e para você, querido. E elas zombam da gente, riem da gente. Elas oram para que não dê certo. Elas têm um pensamento negativo, um pensamento contrário. Elas são opositoras da fé, daquilo que o Senhor pode fazer na minha e na tua família. E elas não querem que isso aconteça. E Jesus tira todo mundo para fora. Jesus arrasta todo mundo para fora. Pega os discípulos dele, entra naquele quarto, e o milagre acontece. E Jesus sai do quarto. Pedro, Tiago, João, Jesus e a menina viva. Jesus entrega ela para o Pai e diz: alimente essa menina, dá comida para ela. Porque vocês conhecem da morte, mas eu conheço da vida. Aleluia. A sua família está no alvo da ação sobrenatural de Deus. Paulo e Silas são presos, vão parar no cárcere. Após anunciarem Jesus, pregarem a salvação aos homens, são levados para o cárcere. Porque Deus, quando quer fazer uma obra numa família, Ele é capaz de prender os seus servos. Quando Deus tem um plano para salvar alguém, a sua casa, não há nada que possa impedir, nem mesmo aqueles que fazem a sua vontade. E Paulo e Silas ali, naquele cárcere, começam a orar e cantar. Orar e cantar. Quando foi perto da meia-noite, a Bíblia diz que Deus mandou um terremoto, abalou os alicerces daquele cárcere, e as prisões se abriram. Todos os presos agora estavam livres, porém dentro do cárcere. E quando o carcereiro acordou, ele disse: não é possível. Eu sou um incompetente mesmo. Não prendi os presos corretamente. E um desejo de suicídio apareceu no seu coração. E ele puxou uma espada para acabar com a sua própria vida. E Paulo gritou: não faça nada com você. Nós estamos aqui
Naquele momento, aquele homem recebe uma das promessas mais lindas da Bíblia. Já foi citada aqui nesse culto pelo presbítero Júnior. Porque a família daquele carcereiro era alvo de Deus. Parecia que tudo estava dando errado para a vida daquele carcereiro, ao ponto que ele puxou a espada para se matar. Mas ele recebe uma das maiores promessas da Bíblia Sagrada. E ele faz uma pergunta: o que é que eu devo fazer para encontrar a salvação? E Paulo responde: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Porque a sua família está debaixo de uma ação sobrenatural de Deus. A vontade de Deus é de salvar a sua família. A Bíblia diz que aquele homem, aquele carcereiro, por ver Paulo e Silas livres, os levou para casa, lavou suas feridas, ouviu a palavra, foi batizado, anunciou para toda a sua família que foi salva. Foi salva da condenação eterna, por causa da atitude de um homem que decidiu crer. Toda a sua casa foi salva. Tem horas que você pode olhar para sua casa, para sua família e ver as coisas fora do lugar, e bate um desespero, e você talvez pense no seu íntimo: meu Deus, onde é que a minha família vai parar? Será que eu vou conseguir? Talvez você escuta o barulho das águas, porque Noé, talvez dentro daquela arca, ele deve ter escutado muito barulho. Talvez ele deve ter percebido o agitar das águas. Talvez imaginando em que curso nós estamos. Estamos indo para o leste, para o sul, para o oeste ou para o norte? Será que estamos rodando? Talvez Noé estava cheio de questionamentos, perguntas dentro de si, mas no seu íntimo havia com certeza a voz de Deus dizendo: acalma, Noé, acalma o teu coração, vai dar tudo certo, eu estou no controle, eu estou dirigindo todas as coisas, a sua família não vai perecer, e as águas vão abaixar, Noé, as águas vão abaixar, acredita, eu vou salvar a você, sua casa, a sua família. Ele creu, continuou firme no plano de Deus. E a Bíblia vai dizer: então Deus se lembrou de Noé, e as águas começaram a baixar. Deus fez soprar um vento sobre as águas, e as águas começaram a baixar. As águas começaram a baixar. As águas que amedrontavam, que colocaram fim, que exterminaram, que colocou medo no mundo, começaram a baixar, porque Deus, Ele tem o controle de tudo.
Ele põe limites em tudo para salvar alguém, para salvar uma família. E agora eu quero deixar aqui uma palavra para o teu coração. Você sabe exatamente o que já aconteceu na sua vida. Noé teve a história dele, Jairo teve a história dele, Zaqueu teve a história dele, aquele carcereiro teve a sua história. Mas eu quero perguntar para você: você sabe exatamente a sua história? Você sabe o que aconteceu com você? Você tem um relato da sua família, de coisas que aconteceram com alguém da sua casa. Você tem relatos de você mesmo, de situações que Deus te livrou, que Deus guardou você, acidentes, situações de aperto, que você olhou e você viu o livramento de Deus. E talvez você acha que a sua história iria terminar assim. Deus fez o livramento e pronto, foi só isso. Deus fez tudo isso na sua vida, porque a sua família, a sua vida está na mira de Deus. Deus está focado na sua vida, na sua casa, na sua família. Deus quer salvar você e a sua família. A sua família está no alvo da ação sobrenatural de Deus. Milagres já aconteceram, provisões, portas abertas, mistérios, coisas que você olha e fala: mas da onde surgiu isso? Por que aconteceu isso? Tudo isso aconteceu porque Deus queria falar hoje claramente para você. Era porque Ele tinha um plano para salvar você e a sua casa. E eu queria nessa noite convidar você a fechar os seus olhos, a curvar a sua cabeça. O maior interessado aqui nessa noite em você não é uma igreja, não é uma instituição, não é um CNPJ. O maior investidor do mundo, o próprio Deus, é quem está interessado em você. Porque talvez isso pode gerar uma confusão em você. Você pode às vezes fazer algumas perguntas, alguns questionamentos. Na época de Noé, ele teve que fazer e tomar a sua posição para ser salvo, juntamente com a sua família. Jairo também, a sua filha é curada milagrosamente por uma ação sobrenatural de Jesus Cristo. E hoje aqui, o Espírito Santo tem o maior interesse em você. E eu queria nessa noite perguntar se há alguém que gostaria de entregar, aproveitar que a arca da salvação está com a porta aberta, e Jesus é a porta. E Jesus está dizendo: vem a mim,
Todos que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Jesus hoje está fazendo um convite para vocês. Eu estou à porta do teu coração. Eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua vida, entrarei em sua casa, ceiarei com você e você ceiará comigo. Jesus hoje quer salvar você. Zaqueu disse para Jesus: eu quero devolver aquilo que defraudei das pessoas. Eu quero devolver aquilo que defraudei das pessoas. Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que estava perdido. Se você quer aceitar Jesus, já está vindo a primeira pessoa. Aonde está? Pode continuar com a sua cabeça curvada. Glória a Deus. Orando, porque nesse momento é um momento de batalha espiritual. Aonde está a segunda pessoa que gostaria de sair do seu lugar e vir aqui entregar a sua vida para Jesus? E se converter e dizer assim: Senhor Jesus, entra na minha vida, eu quero entregar o meu coração, eu quero entregar a minha alma, eu quero deixar a minha vida no controle do Senhor daqui para frente. Talvez você já foi cristão, mas você está afastado dos caminhos do Senhor. Já temos aqui a segunda pessoa. É noite de salvação. Noé foi salvo juntamente com a sua família. Aquele carcereiro teve a sua família salva depois de ouvir uma das maiores promessas de Deus. E talvez você, mulher, está ouvindo uma palavra hoje de posicionamento. Noé teve que se posicionar para ver a salvação da família dele. Noé teve que tomar uma decisão. Noé teve que tomar uma atitude para ser salvo juntamente com a sua família. E ele disse: eu quero isso para a minha vida. Louvado seja Deus. Já temos a terceira pessoa. Deus está fazendo uma obra sobrenatural, porque a sua família faz parte da ação sobrenatural de Deus. Eu quero orar por você. Mais um, está vindo aqui à frente. Mais um está se posicionando, dizendo para Deus: Deus, eu quero a minha salvação, eu quero a salvação da minha família. Vem você. A minha mãe, esses dias para trás, estava contando, relatando o pastor Júlio lá em casa. O pastor Júlio estava em casa, os irmãos viram aqui. No ano de 97, eu cheguei no supermercado onde meu pai tinha, ali apavorado, e eu disse: pai, o que vocês estão fazendo aqui? Não, filho, não fique apavorado não, está tudo bem com a gente. É que vai vir uma irmã aqui orar por nós. Tá bom então, pai, então estou indo para casa. Ele disse: não, filho, fica. Na hora que eu fui saindo na porta, a missionária chegou. Aquela missionária, ela nunca recebeu tantas perguntas, acho que na vida dela toda, num só dia. Irmãos, resumindo a história, eu fui o primeiro da minha casa que entreguei a minha vida para Jesus. E depois que eu entreguei a minha vida para Jesus, quase toda a família da minha mãe teve um encontro com Deus. Uma congregação de umas 60 pessoas mais ou menos. Mas começou por alguém que se posicionou, alguém que tomou uma atitude, alguém que disse:
Jesus, eu acredito na tua palavra, na tua promessa. Eu quero entregar a minha vida para o Senhor. Eu dei um passo à frente. Jesus salvou toda a minha família. Ele quer fazer isso também através de você. Há 25 anos atrás, Jesus fez esta obra de salvação. E hoje Ele está chamando você. Há mais alguém? Há mais alguém que quer entregar a sua vida e começar uma nova história com Jesus? Se não há, por gentileza, todos fiquem de pé, em nome de Jesus.